Vamos lá, gente. Prontinho. Ezequiel entrando aí, a Maite entrando também. Sejam todos bem-vindos, vão se chegando aí, pessoal. Mas olha só, era para essa live de hoje ter acontecido na segunda-feira. Contudo, segunda-feira foi Dia da Mulher, a gente estava em outro evento muito maravilhoso, inclusive. Terça-feira foi minha live normal. Ontem, que era para ter feito a live de hoje, acabou a luz, fiquei sem luz o dia inteiro, então ficou impossível. Mas hoje estamos aqui e hoje vai sair essa live tão esperada para a gente falar aí das atualidades tributárias. E hoje eu vou puxar aí como, vamos pensar, manchete, né, e notícia especial da nossa live de hoje, a questão dessa auditoria especial, desse Comitê Especial de Auditores da Receita Federal que foi criado para poder fiscalizar com lupa as compensações de tributos feitas aí, principalmente dando enfoque às exclusões do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora, tudo certinho, vamos começar falando aqui. Então, gente, acredito que todos aqui souberam, tá? Se nem todos souberam, vão saber hoje, que foi publicada no dia 1º de março, exatos 10 dias, a portaria número 10 da Receita Federal, criando um comitê, né? Uma equipe nacional de auditores focados exclusivamente em analisar com lupa os créditos tributários relacionados às exclusões do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a partir de agora, aqueles contribuintes que promoveram as compensações, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS sem processo judicial, vão estar aí na mira do fisco e vão ser essas, como eu já sempre falei para vocês, daquela nossa análise de compliance e risco tributário. Então a gente tem sim possibilidades e temos que usar e abusar dos direitos do contribuinte em buscar a recuperação de tributos pagos indevidamente. Contudo, a gente sabe que existe sim uma máfia aí, existem empresas que são mal assessoradas, existem empresários que não têm também, que querem correr um alto risco, e esses agora, infelizmente, vão estar mais focados nessa mira do fisco. Porque o que o fisco vai pegar? Todas as compensações relacionadas à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS vão ser analisadas a partir de agora. Por quê, gente? Porque houve um boom de compensação. Saltou em 174% o número de compensações que foram realizadas na comparação 2019-2020. Então, em 2019, foram cerca de 20 bilhões de reais em compensação relacionada a esse crédito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso saltou em 2020 para mais de 60 bilhões, tá? E aí isso, né, subiu os olhos aí do fisco, falou, caramba, a galera tá compensando demais, vamos ver se tá certo isso. Por quê? Principalmente porque o entendimento da Receita Federal, consolidado lá na solução de consulta COSIT número 13 de 2018, que foi ratificado na Instrução Normativa 1911 de 2019, fala que para a apuração das decisões relacionadas à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o cálculo certo é considerar o ICMS que foi efetivamente recolhido, e não o ICMS que está destacado nas notas fiscais, tá? E a Receita divulgou lá um cálculo de como deve ser feito isso, ok? Ocorre que muitas pessoas eu falo muitas empresas, até mediante assessoramento aí de profissionais, optaram por correr o risco. Não vou ajuizar uma ação, vou simplesmente ir para a esfera administrativa
e fazer o levantamento dos créditos e compensar. E daí a gente teve duas situações, tá? Situação de empresas que... Vamos separar em dois grandes blocos aqui, tá, pessoal? Para ficar um pouco mais didático. O bloco dos que ajuizaram a ação judicial, vou deixar para um segundo momento, tá? E o bloco dos que não ajuizaram a ação judicial, ok? Vamos primeiro falar do bloco dos que não ajuizaram a ação judicial. Aquelas empresas que não ajuizaram a ação judicial e resolveram correr o risco, consciente ou não vou entrar nesse mérito porque eu não sei, teve gente que foi em risco consciente, calculado, e beleza, colocou lá na matriz de risco e correu risco. Teve empresa que foi na lábia do profissional que a conduziu a esse assunto. E então, não vou julgar ninguém, a gente sabe que tem, né, diversas situações aí que ocorreram. O que aconteceu? As empresas que foram direto para a esfera administrativa sem passar pelo judiciário tinham duas opções aí, uma com menor risco, outra com maior risco, ambas com risco. Então, a com menor risco, e essa eu já falei várias vezes para vocês que era com menor risco. Se você vai para o âmbito do poder para a esfera administrativa direto, você vai calcular de acordo com a COSIT 13, de acordo com a IN 1911, tá? E aí o problema é que você meio que vai abrir mão porque depois você não tem como judicializar, né, a outra situação, você já fez a compensação direta. Você vai abrir mão de apurar o crédito de acordo com a exclusão do ICMS efetivamente pago. Daí vai ter que esperar o que o Supremo vai julgar, se vai julgar, como que vai julgar. E aí, nesse caso, foi um risco menor, por quê? Porque agora, a hora que os auditores forem conferir essas compensações, pode ser que eles vejam que a empresa não tem ação judicial e glosem, mas se a empresa não tem ação judicial glosar, pelo menos calculou certo. Então, o risco, fazer uma defesa e ir para o CARF, é pequeno porque vai passar por um processo administrativo, mas vai chegar lá no CARF, o CARF vai validar, tá? No caso das empresas que optaram para ir para a esfera administrativa e calcularam o ICMS destacado em nota, sem ação judicial, essas vão ter um risco maior, porque além da glosa, vai ter risco de multa, né? A multa pode chegar até 225%, todos os juros da Selic do período. Então, isso pode triplicar, né? O valor da glosa pode ser 3 vezes maior, mais de 3 vezes, porque se for considerar a Selic do período, mais de 3 vezes maior que o valor do crédito apurado, tá? Então, nesse caso, essas empresas... E aí, gente, vai entrar no contencioso administrativo, o CARF não vai poder validar, porque o Supremo ainda não julgou efetivamente qual que é, né? Em algumas situações esporádicas, o CARF até já deu ganho de causa ali na esfera administrativa pelo entendimento da exclusão do ICMS destacado em nota. Mas não dá para precisar o que o CARF vai entender, tá? E aí você tem o risco da representação fiscal para fins penais, né, que corre junto pelo fato do contribuinte ter agido com dolo, e aí vai para a defesa, vencida a fase administrativa, vai se instaurar um contencioso judicial que vai estar submetido ao crivo do Poder Judiciário. Letícia, mas tudo bem, vamos pensar, o cliente ele seguiu esse caminho, que era o caminho de maior risco, mas se ele calculou esse risco e entendeu que, poxa, o Supremo já julgou, e se o Supremo já julgou, ele vai, né, assim, o risco é muito pequeno, tudo bem, eu vou correr o risco de ter a minha compensação glosada, com multa, juros, eventualmente o risco de uma representação criminal, mas passada todas as etapas de defesa, lá no final, o que pode acontecer? Lá no final é mais provável que você ganhe, porque é mais provável que o Supremo consolide. Agora, o que a gente tem que ficar atento? O Supremo até hoje não julgou os embargos de declaração para validar qual que é o ICMS a ser excluído da base de cálculo e, outro risco, modulação dos efeitos. O Supremo não julgou se ele vai modular os efeitos ou não. E se ele modula? Essa galera que não teve ação judicial e compensou direto, perde. Entendeu? Perde, porque você tinha que, para modular os efeitos e você ter o resguardo da modulação dos efeitos, você já tem que ter ação judicial ajuizada, tá?
Então, tem um risco maior, tem um risco que dê certo e um risco que não dê certo lá na frente, tá? Então, vai depender muito do que o Supremo vai julgar. O Supremo não julgou até agora por quê? A gente sabe, é a tese do século. Isso representa uma perda de receita para o fisco muito grande. Que aí pode ser gigantesca ou não pode ser, a depender da realidade dos fatos. Mas a gente já viu aí as grandes atacadistas, as grandes empresas apurando aí bilhões de crédito, né? Então, a tendência é que realmente seja um volume grande. Ah, Letícia, mas considerando que a Receita Federal está arrecadando aí 2 trilhões de reais. Considerando não é tão grande assim, mas é relevante porque está tendo uma perda. E aí a gente tem acompanhado isso, e é claro que a Receita Federal não quer qualquer perda, né? Não quer perda, mas também não quer ajustar as suas despesas, né? O governo não quer ajustar as despesas, os gastos públicos de uma forma geral, mas enfim, eu vou entrar nessa seara agora. E aí, pessoal, o que acontece, tá? A gente tem essa situação de maior risco das empresas que não entraram no judiciário, e agora, gente, olha, agora o que eu falo para vocês? Não aconselhem o cliente de vocês a fazer uma compensação dessa sem ação judicial prévia. Tem que ter ação judicial transitada e julgada, tá? Então vamos para segundo bloco de contribuintes. Os contribuintes que ajuizaram ações visando a exclusão do CMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Esse a gente tem que separar por situação também, tá? Vamos separar os contribuintes que já tiveram trânsito em julgado da ação com o reconhecimento de que o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado em nota, tá? Alguns já têm ação judicial transitada em julgado nesse sentido. A gente tem, inclusive, diversos clientes que têm ação judicial transitada em julgado especificando que o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado em nota, tá? Então, nesse caso desses contribuintes que já tem, gente, compensou, pode, se você fez o cálculo certinho, não tem risco, vai passar por auditor e o auditor simplesmente vai homologar o crédito, porque esse tem resguardo em ação judicial. O cálculo tá certo? Vai ter que homologar. O que tem o risco, tá? O risco é que a portaria número 10, ela trouxe a possibilidade de iniciar essa auditoria com um termo, tá? Um termo de início ali da auditoria, que esse termo, por si só, pode travar o pedido de homologação. Porque como que funciona, gente? Não sei se todo mundo conhece essa questão procedimental, né? O processo administrativo tributário. Então, vamos pensar lá. A gente entrou, ajuizou a ação de exclusão do CMS da base de cálculo PIS/COFINS, teve uma sentença, passou por todas as fases recursais, transitou em julgado, ok? Reconhecendo que você sim tem o direito a excluir, com a possibilidade de compensar os últimos 5 anos, tá? Normalmente a gente entra com mandado de segurança, tem a possibilidade de compensação, não tem possibilidade de restituição nesses casos, né? Só compensação. E aí teve uma decisão transitada em julgado reconhecendo o direito do contribuinte. Qual que é o próximo passo? Entrar com um procedimento administrativo junto à Receita Federal chamado habilitação de crédito tributário, tá? Com base numa decisão judicial transitada em julgado, ok? Esse procedimento inicial, ele tem um prazo, tá? Tem um prazo ali de 90 dias via de regra, que pode ser estendido se o fisco vem e pede para você prestar algum esclarecimento. Via de regra, 90 dias ali. Dentro desses 90 dias, se o auditor começar a instaurar, porque assim, no pedido de habilitação, você não apresenta cálculo, certo? Você só pede habilitação junto à documentação, mas não apresenta cálculo. Você só vai fazer um cálculo teu interno, que vai servir de fundamento para depois, uma vez habilitado o crédito, você poder compensar, ok? Então, nessa fase de habilitação de crédito, via de regra, se a auditoria for se instalar, ela só vai se instalar para realmente atrasar a habilitação de crédito. Aí, nesse caso, eu entendo que seria até ilegal o fisco agir dessa forma. Porque se ele está fazendo uma auditoria em relação ao cálculo, à compensação em si, isso tem que ser feito no momento posterior à habilitação do crédito.
tá? Se ele instaura antes só para atrasar essa habilitação, aí tem alguma coisa errada, tem que o contribuinte buscar seus direitos, ok? Não pode, porque na habilitação você não está habilitando o crédito que foi reconhecido, mas você não está apresentando um cálculo final. O cálculo vai ser feito depois, na verdade você faz o seu cálculo e faz a compensação com base naquele cálculo, tá? Uma vez habilitado o crédito, você pode sim compensar, tá? A compensação, gente, a declaração de compensação, ela extingue o crédito tributário sob a condição, né, de que seja homologada. E essa compensação tem que ser homologada pelo fisco também. Então, uma fase anterior é o pedido de habilitação do crédito, depois de habilitado, tá? O pedido de habilitação, acho que eu falei homologação, falei errado, agora não estou lembrando, mas a fase anterior é pedido de habilitação do crédito tributário reconhecido em decisão judicial transitada e julgado. Uma vez habilitado, você vai para a fase de apresentação, você vai lá apresentar sua declaração de compensação. Declaração de compensação, você declara o crédito para compensar com débito, certo? O fisco tem 5 anos para homologar, ok? Passados 5 anos, homologação tácita, durante esses 5 anos ele pode fazer pode analisar. Então agora temos uma equipe de auditoria específica para analisar esses pedidos, essas declarações de compensação e homologar, tá? Então pode ser expressa ou pode ser tácita, ok? Aí, nesse caso do nosso contribuinte que fez tudo direitinho, entrou com ação judicial, teve reconhecimento em decisão transitada e julgado, fez o pedido de habilitação, habilitou, fez o cálculo certo, compensou, o auditor vai passar e vai homologar, não vai ter risco, ok? Vamos pensar naquele limbo de várias decisões que temos também, em que não ficou claro, então a decisão transitou em julgado, sem ficar claro qual é o ICMS a ser retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Por quê? Porque essa questão, assim, foi abrir os olhos, tanto para o contribuinte como para o Poder Judiciário, depois que a Receita Federal, que a PGFN ingressou com os embargos de declaração, levantando essa bola, lá no recurso extraordinário, que é o nosso leading case, né, do tema 69. E aí, o que vai acontecer para esses contribuintes que tem uma decisão que vai ficar no limbo, ok? Muitos já habilitaram o crédito e começaram a compensar com base no ICMS destacado em nota. Esses, infelizmente, vão ter o crédito glosado, tá? O fisco vai de lupa e vai glosar esse crédito. Por quê? Porque não vai achar uma decisão expressa permitindo que fosse, né, habilitado, que fosse feita a compensação com base no ICMS destacado em nota e vai ser glosado, ok? E aí o contribuinte vai ter que se defender. Então a gente vai ver agora uma leva de contencioso administrativo, que depois vai também virar uma leva de novos contenciosos judiciais em relação a esse tema. Letícia, nesse caso, o que vai acontecer? Qual que é a maior chance de êxito do contribuinte? Gente, vai depender muito do que o Supremo vai julgar. Porque se o Supremo julgar que é o ICMS destacado em nota, que é o que é o certo ele fazer, por quê? Porque a decisão que foi submetida ao crivo do STF, que gerou o leading case, essa decisão, ela falava especificamente que era o ICMS destacado em nota. Então não poderia o STF agora mudar o entendimento, ele simplesmente validou. Houve um recurso de uma sentença, tá, que passou por um recurso de apelação, passou depois por embargos, agravo, recurso especial, recurso extraordinário, chegou lá no recurso extraordinário, ele confirmou aquela sentença, tá? Não reformou a sentença, confirmou uma sentença de primeira instância. Essa sentença de primeira instância deixou claro que o ICMS a ser destacado é o ICMS da nota, ok? Então não poderia agora. E é claro que a PGFN está trabalhando forte para mudar esse entendimento, mas o certo, pelos olhos da justiça, é que o Supremo não poderia mudar esse entendimento, ok? Mas a gente sabe que existe muito interesse político, muito interesse arrecadatório, e aí eu não posso garantir o que o Supremo vai julgar. Tanto que ele está demorando para julgar por conta de que ele não sabe o que ele vai julgar, porque está numa encruzilhada ali. O certo é ele simplesmente
nem conhecer dos embargos de declaração da PGFN. O certo, o direito era isso. O que vai fazer, não sei, tá? E aí vai ficar muito nas mãos do Supremo o caso desse contribuinte que teve sentença, tá? Que não ficou claro na sentença qual ICMS a excluir, transitou em julgado, ele vai fazer a habilitação do seu crédito e vai compensar com base no ICMS destacado em nota. Ah, Letícia, se fosse teu cliente, o que você faria? Gente, olha só. Os casos que eu tenho de cliente que estão nesse limbo são ações judiciais muito antigas, tá? Muitos desses casos a gente ajuizou ação declaratória, ok? Na ação declaratória, é ordinária de repetição de indébito. Nós podemos optar pela execução dessa decisão na esfera judicial ou a gente abrir mão da discussão na esfera judicial e ir para a esfera administrativa via PERDECOMP, via primeiro habilitação e depois PERDECOMP, ok? Os casos dos meus clientes que estão nessa situação, ação ordinária, tá? Eu vou optar para ir para o precatório. Eu vou pedir precatório, tá? Eu vou fazer a execução judicial. Por quê? Porque ali o juiz vai decidir, vai homologar o cálculo, não vou ficar sujeito a refém à Receita Federal, tá? Letícia, mas vai demorar mais, compensação muito mais rápida. Sim, gente, é questão de alinhamento com o cliente, de análise de risco. O meu cliente não quis, nesse caso que eu tô falando, é um caso específico. O cliente não quis, ele não quer correr o risco do administrativo. Então a gente vai fazer judicial. Pronto, assim que a gente vai fazer. Tá? Tem o risco de uma sucumbência, se houver divergência de cálculo? Tem, gente, mas é um risco muito menor, tá? Então é análise de risco, ok? Faz parte do princípio da governança tributária que eu sempre estou falando aqui com vocês. Então vamos lá. No nosso segundo bloco dos contribuintes que ajuizaram a ação judicial, nós falamos daqueles que tiveram sentença transitada em julgado reconhecendo que é o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado em nota. Esses estão, via de regra, tranquilos. Segundo caso, os contribuintes que tiveram sentença transitada em julgado sem especificar qual é o ICMS, tá? Não especificou qual que é o ICMS, vai ficar no limbo. Se você tem mandado de segurança, você só pode ir para a esfera administrativa. O que vai fazer, Letícia? Alinha com o seu cliente. Tá? Alinha com o seu cliente. O que eu faria nesse caso? Ajuizaria outro mandado de segurança para garantir que é o ICMS destacado na nota, porque via de regra o crédito é muito maior, tá? Claro que vale, mas assim, 90% dos casos o crédito é bem maior no ICMS destacado em nota. Então o que eu faria nesses casos? Ajuizaria um novo mandado de segurança para garantir que é o ICMS destacado em nota. Porque isso assim, para eu ser mais conservadora, vai demorar um pouquinho mais, porque é outro processo judicial, mas eu sou mais conservadora do que depois ter que ir lá me submeter a um processo administrativo de glosa, com multa, com representação fiscal para fins penais, ter que fazer um monte de defesa e ficar ali ainda sujeita ao crivo do STF, tá? Terceira situação. Contribuintes que ajuizaram a ação judicial e não aguardaram o trânsito em julgado e já fizeram compensação. Esses estão lascados. Me desculpa, mas esses são os que mais estão lascados. Por quê? Já tem súmula falando que não pode fazer isso, configura dolo, ou os auditores vão direto em cima desses, tá? Vai ter singlosa, vai ter multa qualificada e a chance de êxito nas defesas vai ser muito pequena porque infringiu diretamente súmula. Esses são os que, na minha opinião, estão lascados, tá? Vão ser os que efetivamente estão F, tá? Não vou falar o palavrão aqui porque eu não sou de falar palavrão, mas esses estão lascados, tá bom? Então, gente, para resumir a história, Receita vai de lupa sim nessas compensações? Ah, Letícia, mas são só essas compensações? Olha, vai ser o foco, vão ser essas compensações de exclusão do semestre do cálculo PIS/COFINS, tá? Esse vai ser o foco. Vamos pensar aí,
a rapa geral vai ser nessa, porque é onde que tá trazendo maior prejuízo momentâneo para a Receita Federal. Mas outras compensações que também seguem essa linha de ter jurisprudência e não ter ação, você vai direto para a esfera administrativa sem passar para a judicial, aumenta o risco de uma glosa? Aumenta, claro que aumenta, né? Assim, se você for fazer, tenha trocentas aí, deixe muito alinhado com o seu cliente, se resguarde. Eu não sei nem se tem como se resguardar, né, gente? Você vai correr risco junto com o cliente, me desculpa. Então, assim, é questão de análise. É questão de você analisar caso a caso e se resguardar, se precaver aí da situação, porque a gente está vendo um momento de pandemia, está todo mundo sofrendo, os empresários estão sofrendo, as pessoas estão sofrendo, está refletindo na queda da arrecadação tributária. Então, Receita Federal, PGFN, os fiscos federais, os fiscos estaduais, os fiscos municipais estão vendo todas as estratégias para que minimize essa situação, minimize a perda. A realidade é essa. Tá? Quem está fazendo errado, aumenta a chance de se lascar, né? É simples assim. Então, esses que estão fazendo errado agora, gente, olha, é aquela situação que eu falo, mais vale a gente dormir, deitar, cabeça no travesseiro com a consciência limpa do que se arriscar demais e depois aí passar mal, ter infarto, né? Vai ter muito empresário que vai infartar aí, dependendo dos valores envolvidos, mas, né? Vamos ver aí, muitas águas vão rolar, ok? Então, pessoal, para resumir a história, a gente mudar um pouco a página aqui, a situação é essa. Se você ingressou direto na fase administrativa, é uma situação, um tipo de risco para ser analisado. Se você fez via Poder Judiciário e depois ingressou na esfera administrativa, é uma outra situação com outras diferentes análises de cenários de risco. Okay? O importante é que nós, como profissionais da área tributária, sempre temos que agir com base na, primeiro, transparência junto ao nosso cliente. A gente tem que ponderar com ele todas as situações, fazer todas as análises de cenários de risco possível, tá? Claro que a decisão, no final das contas, é do cliente, mas é do cliente desde que ele tenha ciência de todas as situações. Aí sim, tem a situação A, B, C, D e E. Essa é o risco tanto, essa é outra. Então aí ele vai poder calcular e vai poder tomar uma decisão. Aí você vai se resguardar, né, com as cláusulas de resguardo, de responsabilidade e tal, porque se ele colocar na tua mão a responsabilidade, aí você tem que ter mais cautela ainda, porque você tem que ver qual risco que você vai querer correr, porque é o teu nome que está indo junto para tomar decisão. Aí o risco é compartilhado, tá? Se ele tá colocando na tua mão falando, olha, não quero ter problema no futuro, e você tá levando ele para um caminho que dá problema, meu querido, aí é teu nome, a tua responsabilidade que tá em jogo, tá? Então cada um aí com a sua forma de agir, com a sua consciência, mas a minha indicação é que sempre você alinhe todas as situações, seja muito transparente com o seu cliente. Se você vai seguir por uma situação de maior risco, você compartilha esse risco com ele, tá? Ou se você orienta ele, não vá por esse caminho, ele fala, não, eu entendi o risco que eu vou, você se resguarda. Se resguarda mediante cláusula contratual, tá bom? Combinado? Deixa eu ver aqui que eu vi que umas pessoas comentaram, não sei se tem perguntas, se tem comentário, deixa eu dar uma olhada antes da gente virar a página aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente. Teve bastante gente entrando. Deixa eu ver aqui. Voltei tudo. Aqui. Pri Oliveira. Para os que têm ação judicial, a busca é pelo crédito do ICMS destacado. Sim, quem tem ação judicial sempre vai buscar que a decisão transite em julgado reconhecendo o ICMS destacado. Claro. Né? E daí é o que eu falei, se tiver uma situação de limbo, se você tiver feito mandado de segurança no primeiro momento, faz outro mandado de segurança. Vanderlei se apresentando, muito prazer, Vanderlei, aluno de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, muito prazer, Vanderlei, muito prazer.
Prazer estar aqui contigo. Muito bom que você é aluno e já está interessado em temas assim tão profundos. Muito bom, parabéns, continue assim. Deixa eu ver aqui mais aqui. Cavalcante Beto, eu acho que é uma loucura o Supremo julgar isso aí, um puro manicômio tributário. Cavalcante Beto, a gente vive no manicômio tributário há décadas, daqui a pouco séculos, né? Então tá difícil de sair do manicômio tributário, inclusive. Mas é isso aí. E o duro é que, além do manicômio tributário, a gente tem aí os interesses alheios, os interesses escusos, né? Então, isso não, por mais que a gente lute aí por levar conscientização, tem coisas que não estão 100% nas nossas mãos. Concordo com o Cavalcante está falando, o STF deveria ser acionado só em casos realmente excepcionais. Aí é a nossa Constituição, né, que fala que ele é o guardião, mas o problema aí são a utilização de recursos, né, gente? O recurso de embargos de declaração não tem esse intuito que a PGFN quer dar para ele, né? Então aí que está o problema. A Pri está comentando que o Judiciário já tem afastado a aplicação da COSIT 13. Total, Pri. Inclusive, eu não conheço um caso que o Judiciário não tenha. Todos os casos nossos, o Judiciário afastou a COSIT 13, de fato. Tá? Isso mesmo. COSIT 13, gente, é a solução de consulta COSIT que falou que o ICMS a ser excluído era o ICMS efetivamente recolhido e não o destacado. Tá? O Judiciário tem sim afastado. Show, gente! Cida dando olá, Cida. Olá, prazer em tê-la aqui comigo. Então vamos lá, gente, vamos evoluir aqui os temas, porque nosso retrospecto tributário dessa semana, eu vou selecionar os melhores aqui, tá? Vamos mudar um pouquinho a página agora, tá? Vamos sair do tema compensação de tributos, e aí essa equipe aí nacional de auditores, vamos falar de outras situações, tá? Bom, pessoal, a gente teve aí, né, uma reabertura de um refis, também foi divulgado no dia 1º, então refis de tributos federais, tá? Então agora vai pegar aí todos os créditos, inclusive os passados antes do início da pandemia, então uma nova oportunidade dos devedores, dos contribuintes devedores, que já tem débito em dívida ativa, né, fazer um novo parcelamento aí facilitado, tá? Então, quem quiser saber mais, nome do programa é Programa de Retomada Fiscal, ok? Então, novo programa aí do governo federal. Vamos ver, vou passar aqui nosso retrospecto. Pessoal, quem não sabe, nosso retrospecto tributário, ele é publicado toda segunda-feira no blog da Amaral Yazbek Advogados, é a yadvogados.com.br. Entrem no site, acessem o blog, lá tem o retrospecto tributário. Então, compilado das principais notícias relacionadas ao mundo tributário da semana anterior, tá? Então, eu estou falando do retrospecto relacionado à semana passada, por isso que estou pegando o início do mês de março, tá? Então, toda segunda-feira a gente faz esse retrospecto, daí às 13 horas eu estou aqui falando com vocês, sempre pego uma manchete, uma notícia que eu entenda mais relevante para trazer e comentar, e a gente faz depois um apanhado geral em todas as notícias. Esse apanhado geral com dúvidas eu faço fechado para o pessoal da minha comunidade tributarista do futuro, ok? Mas vocês podem me acompanhar aí na parte aberta, todos são muito bem-vindos, empresários, profissionais da área, colegas contadores, contabilistas, curiosos no tema tributário, todos são muito bem-vindos, ok? Os debates, assim, depois a gente conduz. Hoje, excepcionalmente, não vamos ter esses debates, porque, como eu comentei no início da live, eu não fiz na segunda-feira, porque a gente teve outro evento, estou fazendo hoje, ok? Então, só por conta disso, mas normalmente essa é uma live que ocorre na segunda-feira às 13 horas. Beleza, gente? Então, vamos lá. O que mais que tivemos, tá? Gente, empresas em recuperação judicial, tá? Já desde o ano passado tá tendo uma mudança profunda aí na legislação de recuperação judicial, de falências. E tá sendo aí agora, tá tendo realmente uma exigência maior em relação a que essas empresas em recuperação judicial mantenham a regularidade fiscal, tá? Essa é uma discussão que não vem de hoje. Eu
Eu, especialmente, não sou uma especialista no tema recuperação judicial, não sou, via de regra, não temos, assim, casos de clientes em recuperação judicial que a gente atenda a área tributária, tá? Conversei numa live com um especialista da área, tá? Uma live que foi feita no ano passado, especialista da área, a gente já estava falando dessas situações, dessas mudanças, tá? Eu sei que os especialistas que atendem empresas de recuperação judicial, eles criticam muito essa necessidade de regularidade fiscal para as empresas de recuperação judicial, porque se elas já estão em recuperação judicial é porque elas precisam de um fôlego, né? E o fisco já tem outras formas de cobrar o crédito tributário, não exigindo a regularidade fiscal no âmbito para que elas efetivamente possam se manter num programa de recuperação judicial. Para quem é leigo nesse assunto, gente, a recuperação judicial é um processo preliminar para evitar que a empresa vá à falência. Então você estabelece administradores, tenta dar um fôlego para a empresa, formas de negociação com seus credores mais facilitadas para que ela não feche as portas, tá? Então, se a empresa já está passando por uma situação delicada, é até injusto exigir que ela tenha uma regularidade fiscal, mas a lei mudou para exigir justamente isso e abriu uma forma de parcelamento especial em até 120 parcelas para as empresas de recuperação judicial, tá? Para justamente que elas fiquem em regularidade fiscal. Isso resolve? Claro que não, porque tem empresa que não tem nem como pagar em 120 parcelas a dívida tributária. E aí o que vai acontecer com essas empresas? Elas não vão poder se manter no processo de recuperação. E é uma pena. A jurisprudência relacionada a esse tema, regularidade fiscal para empresas de recuperação judicial, sempre foi muito flexível no sentido de não exigir essa regularidade fiscal, não exigir a certidão positiva com efeitos negativa, né, gente? Só que agora mudou a legislação, veio estabelecer aí esse parcelamento especial para as empresas de recuperação judicial, e os especialistas da área falam que na maior parte dos casos isso não vai resolver, então eles ainda estão confiando no Poder Judiciário de que ele afaste essa exigência da regularidade fiscal para que as empresas se mantenham ali dentro do processo de recuperação, tá? Então aí para quem atua com empresas em recuperação judicial, gente, é uma situação aí para vocês acompanharem, vai ter que analisar caso a caso se a empresa tem como fazer esse parcelamento especial, ou se não vai ter que realmente depender desse recurso ao Poder Judiciário para que ele flexibilize essa exigência da lei, né, que aí infelizmente está exigindo essa regularidade fiscal. Os especialistas na área falam, Letícia, não faz sentido exigir regularidade fiscal. Por quê? Porque o fisco já tem as formas de cobrança do crédito tributário. O crédito tributário ele já prefere a maioria dos créditos. Então, para que exigir mais isso? Isso é dar um atestado de falência para as empresas. A verdade é essa, tá? Mas, gente, mais uma dura realidade aí do nosso manicômio tributário, né? Como disse o nosso colega ali do nosso manicômio tributário, tá bom? Pessoal, outra notícia que repercutiu pra caramba na semana passada foi o ajuste aí nos tributos incidentes sobre óleo diesel e gás de cozinha, né? Eu já fiz uma live só sobre isso com vocês. O que tá agora na mira é saber se isso vai refletir, se tá refletindo na bomba. Não sei aí vocês, refletiu, reduziu o preço do diesel, tá impactando aí no preço do combustível, onde vocês estão, sim ou não, no gás de cozinha? Então aqui, eu sei que a gente tá com uma missão interna, o pessoal lá da nossa equipe técnica tá trabalhando para calcular esse reflexo. Muita gente entrou no direct do IBPT Educação, do IBPT, perguntando quando que vai sair a nova tabela da carga tributária aí sobre esses produtos com a mudança da legislação. O pessoal tá calculando, só que tem muita coisa, gente, que eu falei para vocês, o que impacta é lá na refinaria, lá no início da cadeia. Então, até chegar isso ali na ponta, a gente vai ter que ver se vai ter um impacto aí direto, tá? Então,
Não vou me estender muito aí nessa situação, mas além dessa alteração no combustível, a gente teve outras mudanças aí interessantes, tá? Toma uma gripe, você come a garganta. A mesma medida provisória que reduz, né, as alíquotas dos tributos, ela também trouxe. Cadê? Deixa eu só ver aqui. Alteração nas regras do IPI para compra de veículos por pessoas com deficiência e o encerramento do regime especial da indústria química, tá? Então, mais duas mudanças aí que vem junto com essa medida provisória que também muda a forma de tributação do óleo diesel e gás de cozinha, tá bom? Próxima notícia, eu torço para que não se concretize, tá? Projeto de Lei 307 de 2021 estabelece cobrança de imposto de renda CSL na alíquota de 10% sobre lucros e dividendos. Então, aquela famigerada discussão que já vem se estendendo há anos, teve mais intensidade no ano passado, volta à tona com esse projeto de lei do deputado José Nelto, de Goiás, em que ele só tá aumentando a tributação, gente. Ele não tá mexendo em nada na tributação da pessoa jurídica, porque toda a discussão é de que se viesse uma tributação sobre lucros e dividendos para equiparar aos países da Europa, Estados Unidos, isso necessariamente implicaria numa redução da tributação de lucro das pessoas jurídicas. Tá? Porque por que hoje a gente não paga, a pessoa física que recebe lucro e dividendo não paga IR/CSL, né? Não paga imposto, porque já foi tributado antes, né? Já foi tributado na pessoa jurídica. Por que não paga imposto de renda da pessoa física? Porque já foi tributado na pessoa jurídica antes. Agora quer se tributar a pessoa jurídica e tributar a pessoa física em 10%. Então eu espero muito que não passe, né? Que a gente realmente tem que abrir consulta pública para essas situações aí que são delicadas, a gente tem que se manifestar para ser contra, porque isso daí é elevar ainda mais a nossa carga tributária que já está lá no extremo da altura, né? Lá no extremo da altura, ok? Então vamos lá, que mais, gente? Que mais? Temos mais uns minutinhos aí para continuar falando de atualidades. Bom, continua, esse ano é o ano que a gente espera que realmente saiam mudanças relevantes no processo tributário, tá? Na legislação de processo administrativo tributário. A ideia é unificar, fazer uma legislação nacional, tá? De processo administrativo tributário, unificando tributos federais, estaduais e municipais, ter uma legislação nacional, tipo um código tributário nacional do processo administrativo tributário. Então, a gente está esperando, o CNJ está trabalhando forte em cima disso, tá? Inclusive agora com estudos que vão ser desenvolvidos junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Então, é para ter mudanças aí, não sei se nesse ano, mas o CNJ está se movimentando nesse sentido, tá? Esse ano é muito difícil porque, vamos pensar, precisa construir uma legislação que tenha base em dados que vão ser levantados agora em diversas pesquisas, e essa legislação vai virar um projeto de lei que vai passar aí pelas casas do Congresso, tudo, né? Então, para esse ano, não sei. Mas o CNJ está trabalhando firme em cima disso, tá? Contribuintes do Paraná, contribuintes do Paraná tiveram aí novas regras relacionadas aos tributos estaduais. Uma delas é suspensão até no final de março agora do ajuizamento de execuções fiscais e apresentação de protestos de certidões de dívida ativa, tá? E a outra é adiar o pagamento das parcelas do IPVA, do ICMS no Simples Nacional e parcelamento do ICMS-ST, tá? Então, isso são as novidades para contribuintes paranaenses. Próximo, deixa eu pegar as mais relevantes, as muito locais eu não vou falar, tá, gente? Porque a gente não vai ter tempo. Pessoal, essa daqui é uma notícia local, mas que tem impacto federal, então eu vou falar para vocês.
Todos acompanharam. O tema, se eu não me engano, é o 1099 do STF. Se não for o 1099, não tá falando o número na notícia, tá, gente? Então eu tô recorrendo à minha memória. Minha memória pode ser falha, tá? Mas, se eu não me engano, é o tema 1099 do STF, em que o STF... Deixa eu só fazer um print aqui, que tem uma pergunta que eu não vou... Opa! Espera aí, gente. Só um pouquinho. Voltei. Voltei. Eu só fiz um print de uma pergunta aqui que depois eu respondo. Vou trazer em próximas lives, que hoje não vai dar tempo, tá? Pergunta do Aleb Toledo, tá, Aleb? Fiz um print para não perder essa pergunta, mas depois eu trago ela em outros conteúdos, tá bom? Trago a resposta. Pessoal, então é o seguinte, tema 1099 do STF que falou que não é possível haver a incidência do ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tá? Não vou entrar em detalhes da mercadoria, né? Remetendo mercadoria em transferência para uma filial, os estados cobravam o ICMS nessa transferência. O STF, o STJ já tinha julgado, já tinha súmula do STJ falando que não era devido, a STF validou que não é devido, tá? Contudo, tribunais administrativos como o TIT de São Paulo não estavam reconhecendo essa decisão, porque o TIT só reconhece, só internaliza nos seus julgados matérias que já são objeto de súmula vinculante ou objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade e após decisão definitiva do Supremo ou lá com resolução do Senado, determinando a suspensão daquela legislação. E nesse caso de decisões em recurso repetitivo ou em repercussão geral, o TIT não estava considerando, ou seja, ele estava julgando em contrariedade essas decisões, o que é um absurdo, mas enfim. E aí, o que aconteceu dentro do próprio TIT, nessa questão da não incidência do ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o TIT reconheceu, gente, calma lá, né, numa decisão inédita, calma lá, já tem repercussão geral, transitado e julgado no STF. A STJ já julga esse tema há muito tempo. Eu vou falar agora, eu não vou dar grande causa para o contribuinte, não. Os juízes lá decidiram que não incide ICMS. Então, aplicaram em contrariedade à própria legislação do TIT, aplicaram o entendimento em consonância com o STF e STJ. Palmas para essa turma que julgou esse caso aqui lá no TIT. Sexta Câmara, tá? Sexta Câmara do TIT. Então, gente, isso dá um pouquinho mais de conforto aos nossos queridos clientes que têm medo ainda, né? Tem clientes, gente, que tem medo de ajuizar ação em repercussão geral com trânsito e julgado, e que a gente quer ainda ajuizar ação só para não ter erro, né? Mas tem cliente que ainda tem medo desnecessário, ao meu ponto de vista, porque isso daí, gente, menos risco do que essa situação não existe, tá? Mas é por quê? Porque tem casos assim, como o do TIT, que o contribuinte foi lá, aplicou o entendimento do STF sem ter decisão judicial e houve uma autuação, passou por todo o trâmite do processo administrativo e caiu no TIT. Em alguns casos, né, na maioria dos casos, o TIT dava grande causa pro fisco, mantinha a autuação. E aí agora nessa situação dá um pouquinho mais de alívio para os contribuintes. Mas mesmo assim, gente, um processo judicial desse vai tramitar muito rápido. Então, por via das regras, se o cliente está com medo, ajuiza. Custo é baixo, vai tramitar rápido, ajuiza logo de cara, tá bom? Se quer fazer no risco, quer simplesmente não recolher, porque muitas legislações estaduais já estão sendo alteradas para seguir o entendimento do STF, mas muitas ainda não. Então, nesse caso, se você não ajuiza uma ação em que passa numa barreira, o fiscal vai pedir. Então, por isso que tem que ajuizar a ação, tá bom? Senão é um risco muito maior. Risco maior da dor de cabeça, é o que eu quero dizer. Não é que vai se manter depois da autuação, mas o risco maior é da dor de cabeça, tá? Ai, gente, vamos correr aqui, que estamos acabando. Tá acabando o prazo, não tá acabando, tem muito assunto. Deixa eu pegar os mais relevantes. Tivemos muitos assuntos interessantes aqui, mas deixa eu pegar algum mais relevante.
PIS/COFINS, esse é o tema que vocês sempre amam. Então deixa eu trazer aqui notícia de PIS/COFINS, conceito de insumos. Decisão muito boa, tá? Muito boa, mas judicial. Eu quero ver o dia que tiver administrativa essa decisão muito boa. Acho que vai demorar um pouco ainda, não temos nem previsão. Mas decisão muito boa, tá? De São Paulo, que já em primeira instância aplicou o entendimento do STJ lá de 2018, considerando para uma cadeia de varejo, tá? De varejo. Lojas de varejo, rede de lojas, é varejo. Varejo, Receita Federal não reconhece a possibilidade de crédito PIS/COFINS por insumos, tá? Receita Federal só reconhece para prestadores de serviço e indústria. Poder Judiciário está reconhecendo para varejo, para atacadista, para comércio, de uma forma geral, tá? Rede de lojas, de shopping center, não cita na notícia, né, qual que é, não entrei lá no processo, acho que nem, deixa eu ver se cita o número do processo. Não cita o número do processo. Não cita o número do processo, só fala que é a 22ª Vara Federal de São Paulo. Não cita nem o nome do contribuinte. Mas rede de lojas em shopping center que tinham que pagar, além do aluguel para o shopping, né, para a administradora do shopping, diversas taxas de condomínio, tá? São as taxas de condomínio que as administradoras de shopping center cobram normalmente, que são muito caras. Tinha que pagar e entrou no Poder Judiciário para pedir o reconhecimento de que essas despesas relacionadas a essas taxas de condomínio possam ser consideradas insumos aptos a abatimento lá do PIS e COFINS no regime não cumulativo. Sentença, primeira instância, reconheceu que pode, aplicando o entendimento de insumos consolidado pelo STJ lá no recurso especial 1221170, tá? Foi consolidado em 2018 já esse entendimento. Infelizmente a Receita Federal internalizou tudo ao contrário, tudo diferente, mas o Poder Judiciário reconheceu que entra dentro do conceito de insumo tudo que for imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, seja ele comércio, indústria ou serviço, tá? Só que a Receita Federal entende que é só para indústria ou serviço, infelizmente. Mas, enfim, o bom é que no Poder Judiciário estamos tendo ganho de causa, ok? Pessoal, faltam 4 minutos, o que eu vou fazer, tá? Vocês têm acesso livre ao retrospecto, só entrar no blog da Amaral Yazbek, ayadvogados.com.br, blog Retrospecto Tributário, tá? Se tiver alguma notícia que eu não comentei hoje, que vocês queiram o meu posicionamento, tá? Vocês, por favor, entrem no meu Instagram, no meu direct do Instagram e fala: Letícia, essa notícia você pode comentar em uma próxima live, ou fazer um stories, ou um conteúdo do teu feed, tá? Coloca no meu direct do Instagram, por favor. Letícia, se eu mandar no teu direct do LinkedIn, tudo bem, é que eu não tô olhando sempre o meu LinkedIn. Se eu fizer um comentário nessa live no YouTube, pode ser também, mas é que eu não olho com tanta frequência, eu olho com muita frequência o meu Instagram, tá, gente? Questão de otimização do tempo, então concentro lá no meu Instagram, Tributarista do Futuro. Se eu entrar no direct da Amaral Yazbek, alguém vai ver e pode me avisar, mas mais garantido é que você entre no meu direct do @tributarista do futuro, é o mais garantido. Eu sei que essa live está sendo transmitida em diversos canais, mas o mais garantido é o meu @tributarista do futuro, o meu Instagram. Se você viu uma notícia, Letícia, você não comentou sobre isso, comenta, por favor. Beleza? Ótimo, adoro quando eu recebo feedback de vocês e eu vou fazer um conteúdo específico, tá bom, gente? Eu sei que tem o pessoal aqui do Clubhouse, mesma coisa, gente, não vai dar tempo de eu abrir para vocês falarem hoje, especialmente porque eu tenho compromisso agora, mas eu tô à disposição, manda lá para mim um direct, vamos bater papo lá no Instagram, todos têm... Opa, será que travou aqui, gente? Acho que é uma conexão. Mas todos têm meu acesso ali, só entrar em contato e a gente vai continuar produzindo conteúdo para vocês, tá? Gente, acho que caiu uma conexão, não sei se vocês estão me acompanhando aqui ainda, mas o Instagram aparentemente caiu. Voltou. Deixa eu ver, o pessoal que mandou pergunta na caixinha, deixa eu ver o que temos de pergunta aqui. Opa, deixa eu só não... não tô conseguindo ver as perguntas da caixinha. Pessoal que mandou pergunta na caixinha, teve pergunta na caixinha, não tô conseguindo ver, tá? Manda no meu direct também, please, por favor, manda no meu direct porque eu vou olhar lá e depois eu respondo pra vocês por stories.
Tá bom, gente? Amanhã, nosso podcast, 13 horas, eu vou falar de um assunto que o pessoal sempre me pergunta. Qual o melhor caminho para você obter capacitação técnica como tributarista? Para você entrar numa live minha e entender tudo que eu tô falando, porque tem gente que entra e não consegue entender tudo, né, gente? Mas assim, pra você entrar numa live minha e entender tudo, pra você poder argumentar com o seu cliente qual que é o melhor caminho. Eu vou falar sobre isso amanhã, porque tem gente que fica em dúvida se é pós-graduação, se é mestrado, se é doutorado, se é qualquer outra coisa. Então amanhã no podcast 13 horas vamos falar sobre isso, ok? Então eu espero vocês amanhã 13 horas nos mesmos bate-canais, depois a gente transforma em áudio e vai lá pro meu podcast Tributarista do Futuro, tá bom, gente? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e vejo vocês amanhã. Fui, tchau!